palavra do Senhor, apenas o versículo 3. Eu vou ler e aí depois os irmãos repetem o mesmo versículo. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Os irmãos. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Os irmãos podem sentar. Está fluindo? Amém. Meus irmãos, talvez alguém possa olhar para esse texto e não pensar em algo relacionado à família, mas o que eu assentei no meu coração para compartilhar com vocês tem a ver com a nossa transformação pessoal. Aqui a pastora estava pedindo para que os casais viessem à frente para nós orarmos. Nós oramos. Deus tem algo para realizar, só que Deus não é mágico. E aí tem a parte do se você, entende? E é nessa parte do se você que eu quero falar aqui nessa noite. Eu gostaria que você observasse o seguinte: você pode, por mim, pode até diminuir um pouco aqui o som, porque eu prego meio gritado. Meu apelido era pregador de trem, né? E assim, claro que não gritado para estar, né, naquele nível, né, fogo, fogo baixo, mas assim, é o suficiente para, na hora de falar aqui, trazer mais desconforto do que ajudar os irmãos a ouvir. E geralmente eu compenso, o que faltar no microfone pode deixar que a garganta vai. E aí, em relação ao que eu estava aqui falando com os irmãos, é que muitas vezes nós colocamos na conta de Deus o que tem a ver com a gente. O que tem a ver com a gente? Deus faz aquilo que está fora do nosso alcance, mas o que está ao nosso alcance Ele não vai fazer, até porque se Ele fizer, a gente não amadurece. Quer ver uma coisa? Vamos olhar a caminhada de Jesus com os discípulos. Você vai ver que uma pessoa que não consegue andar, Jesus vai, levanta. Uma que não enxerga, Jesus vai, enxerga, tal. Agora você percebe que transformação pessoal, Jesus não fala assim, ó, muda o jeito de pensar. Não, é ensino, é repreensão. Você pode reparar que é na caminhada que eles vão evoluindo, que eles vão crescendo. Por quê? Porque aquilo ali tem a ver com a pessoa abrir a porta do coração por dentro, ela decidir mudar, ela se arrepender, ela reconhecer que errou, ela pedir desculpas. Foi um bebezinho, tá, gente? Dá um desconto. Então, nesse caso, aí, em relação a isso, para quem não sabe o que caiu o negócio ali sobre a irmã, foi o bebezinho que jogou. E aí, em relação a isso, o que eu quero conversar com você é sobre a sua transformação pessoal. Mude para a sua família mudar. Mude para o seu casamento mudar. Mude para a educação dos seus filhos mudar. Porque eu lembro muito de uma frase da minha falecida mãe, quando, mamãe, fulano está implicando comigo. E ela falava, quando um não quer, dois não brigam. Existe aquela pessoa que vem com 4 pedras na mão. Só que aquelas 4 pedras na mão não tem a ver com você, tem a ver com ela. Porque uma pessoa mal-humorada, uma pessoa infeliz, uma pessoa magoada, rancorosa, chateada, ela não está fazendo algo contra você, ela não está bem. Só que tem gente que não está bem, que sabe que não está bem, e tem consciência, fala o quê? Fulano, hoje não estou bom para conversa. Fala sem agredir. Fulano, olha, hoje eu não estou legal para brincadeira. Aleluia. Ou então, eu nem vou a tal lugar para evitar o desgaste. É aquela pessoa que eu vou para o culto porque eu preciso ir para o culto, mas eu vou chegar um pouco mais tarde e vou sair antes de terminar logo, né?
Porque o primeiro que for brincar comigo vai ver a minha cara amarrada, já vai ficar magoado. Porque tem muito disso, né? A gente na igreja tem a facilidade de ficar sentido com os outros, né? Parece que assim, a gente é o centro do universo. Ninguém gosta de mim na igreja. Oi, eu sou tão especial assim para ninguém gostar de mim. Tá todo mundo contra mim. Uau, eu sou uma estrela, né? A igreja toda está contra mim. Gente, como eu sou especial, como eu sou importante. Eu não sei se dá para perceber que muitas vezes o meu sentimento de vítima está muito mais ligado ao orgulho do que ao sofrimento. Porque eu me sinto tão centro do universo que se alguém estiver rindo, está rindo de mim. Se alguém estiver comentando baixinho, é sobre mim. E aí, observe bem que assim, muitas vezes não é o problema que está trazendo sofrimento para a gente. É a gente que está sensível demais. E aí qual o problema? O problema é que às vezes uma pessoa que não está bem, ela vem à sua direção e fala alguma coisa, faz alguma coisa, e você pensa, oh, mas por que fulano fez isso comigo? E tal. Aí você vai ficando com mágoa da pessoa, ficar ressentido com a pessoa. Só que às vezes era só você fazer igual Davi, quando o seu irmão fez pouco caso dele. Não sei quantos lembram aqui da passagem. Golias está desafiando o povo, e aí os soldados estão todos com medo. O rei não foi defender a honra da sua nação, e aquele molequinho lá que foi levar queijo para os irmãos, chegou e falou, isso é um abuso, eu não aceito essa situação. Davi fez igual o crente da Universal, né? Eu não aceito. E aí nisso ele partiu para cima. E aí quando o irmão dele escuta, aquele detalhe, está todo mundo focando no tamanho de Davi, no tamanho de Golias. Golias está focando, o que eu ganho se eu ganhar esse cara? Então, olha a diferença de visão, olha a diferença de percepção da realidade. É aquela pessoa que pensa assim, ah, mas se eu trabalhar em tal lugar, tem isso, tem aquilo outro, tá, mas eu vou ganhar mais. Eu vou ter um plano de saúde melhor, meu ticket de refeição vai melhorar. Eu vou poder comprar, né, um imóvel melhor, eu vou poder comprar um carro melhor. Mas tem gente que só vê problema. Até na solução a pessoa vê problema. Por quê? Porque a visão da pessoa é negativa. Deus entrega a terra para o povo de Israel. Eu vou voltar a Davi, tá, gente? Eu não esqueci não. Deus entrega a terra para o povo de Israel. E aí o povo vai lá e vê, realmente, é tudo o que Deus disse. Mas lá tem uns camaradas grandes demais. Mas Deus disse que vai entregar todo mundo na nossa mão. Mas daí acho que nem Deus consegue. Não, desculpa, mas olha só. Tudo bem que assim, a terra é muito boa, Deus acertou nisso daí. Mas a gente conseguir derrubar aqueles gigantes, não dá não. Mas Deus disse, não é bem assim. E aí, o que eles deixam escapar? Eles eram tão grandes que nós éramos como gafanhotos diante deles. E eles nos viam como gafanhotos. Peraí, eu estou na mente da outra pessoa? O pensamento, eles tinham uma crença tão grande de que eles não eram coisa nenhuma, que eles conseguiam pensar que as pessoas pensavam que eles não eram coisa nenhuma. E aí, voltando para o raciocínio de Davi, quando Davi foca naquilo que vai conquistar, Davi faz o quê? Opa, peraí, o cara não vai pagar imposto, vai casar com a filha do rei, peraí, eu estou aqui, vou pegar a minha situação, é tipo um cara assim, eu moro dentro de Duque de Caxias, eu não moro em Duque de Caxias, eu moro dentro de Duque de Caxias, aí eu vou sair de Duque de Caxias e vou morar no Recreio dos Bandeirantes, não vou pagar mais ICMS, IPI, ISS, todo esse tipo de I aí que e tem, tá vindo mais imposto aí, né? Opa, obrigado. Opa, o atual governo está trazendo mais imposto aí para a gente pagar, porque quanto mais imposto a gente paga, né, melhor para o Brasil. Então, nesse caso, né, tá ligado? Tá. Então, nessa situação, eu vou sair do fundo de Duque de Caxias, vou para Recreio dos Bandeirantes, não vou pagar imposto. E imposto é uma coisa mais ou menos assim, você vai comprar uma Coca-Cola, metade da Coca-Cola é para ajudar, né, o governo, tadinho. Então, nesse caso, eu vou ficar isento de pagar um monte de coisa. Eu vou casar com a filha do rei.
Eu vou começar a tirar onda, eu vou passar pelo aeroporto, aquele monte de segurança de terno preto, óculos escuros, eu vou passar, eu vou seguir, vai ter batedor de moto na minha frente, rapaz, eu vou tirar uma onda. Eu não estou pensando se o cara é grande, se o cara é forte, não, eu estou pensando, eu já estou vendo a vitória, eu já estou, olha, sentindo o gosto. Aí o que o irmão dele fala? Onde estão aquelas poucas ovelhas lá? Meio que assim, quem é você para estar aqui? Dá para sentir o cheiro de cocô de ovelha, rapaz, sai daqui. Quem é você? Nós somos soldados de elite, você é um moleque, entregador de quentinha. Aqui, rapaz, aqui é só fuzileiro, você não, filhão. Você está levando marmita para o pessoal, quem é você? O que Davi fala? Ué, mas o que eu fiz demais? Aí, indiretamente, fala com a minha mão, sai e continua conversando com as pessoas. Porque ignorar as ofensas é a melhor coisa que a gente faz. Aquela pessoa que mandou indireta para você no Facebook, não é indireta? Já que ela não teve coragem de te olhar nos olhos e falar com você, não foi indireta? Ignora. Ignora e segue. Mas aí qual o problema? Eu deixo aquela ofensa entrar no meu coração. Aí, aquele dia que era para ser maravilhoso, eu começo a ficar ruminando aquele pensamento. E aí eu começo a pensar o que eu respondo para aquela lambuzóia. E aí eu já começo a orar meio que assim, é uma oração quase que um feitiço, entende? Eu estou pedindo a Deus, tem umas orações que eu fico pensando assim, eu lembro de Jesus falando para os discípulos, vocês não sabem de que espírito vocês são, não sabem. Porque se soubesse não teria coragem de orar o que está orando. Tem gente que pensa que quando ora em nome de Jesus, está usando uma fórmula mágica. Senhor, mata a minha sogra em nome de Jesus, como se Deus fosse um robozinho que vai lá e matar a sogra. Não, orar em nome de Jesus significa que eu estou pedindo algo que Jesus faria. Aleluia! Fazer algo em nome de Jesus significa que eu estou representando Jesus. Então Jesus não pediria para alguém ser prejudicado. Quando ele foi à cruz, o que ele fala? Pai, perdoa-lhes. É isso que Jesus faz. Deus decide se mata, se aleja, se manda para não sei onde. Isso é problema de Deus, porque a nossa ira não produz justiça de Deus. Porque nós muitas vezes achamos que estamos combatendo o mal. Não, nós ficamos magoados e queremos que a pessoa pague. Só que às vezes nós ficamos magoados por uma coisa que a gente mesmo fez. Eu estava conversando com um colega de trabalho que tinha aquele rapaz que assim, ele não pegava a música de ouvido. E aí, se você não consegue pegar a música de ouvido, ou você pede a cifra da pessoa, ou você tenta um pouquinho, vai lá, tom, não conseguiu. Pô, você não força a barra, porque senão vai ficar pior. Imagina, o fulano está cantando lá em Nova Iguaçu, o outro está tocando lá em Itaguaí. Não dá. Mesmo que ele não entende de música, vai falar assim, peraí, alguma coisa não está batendo isso aqui. O cara não sabe explicar, mas ele sabe que alguma coisa não está legal ali. E aí nisso, o pastor pediu uma outra pessoa para tocar. Mas aí a pessoa falou assim, não, eu não vou fazer isso não, para o rapaz não ficar constrangido. O que seria legal, gente? Se eu sou falho numa área e alguém é melhor do que eu, fulano, toca você. Deixa para eu tocar uma outra. Essa daí não dá. Porque todo mundo tem noção da sua capacidade, da sua competência, né? A não ser o doido, né? Que ele acha, né, que é o Giannichini, mas ele parece o baixinho da casa. Agora, o que eu não queria dizer aqui, né, é o seguinte: não, as pessoas têm que ter consciência de quem elas são, né? Por exemplo, eu quero comprar uma coisa, mas quanto eu ganho? Né? A prestação do carro cabe no meu bolso. E a gente só paga a prestação de carro? E manutenção? E pneu? E parte elétrica? E aí? Aí daqui a pouco eu digo que é o diabo que está contra mim por causa da busca e a bênção. Não sou eu que não estou pagando. Entende? Você não dá para perceber que assim, não é a empresa que está me prejudicando,
É porque às vezes a pessoa está tão acostumada a dar calote na cantina que ela acha que dar calote é uma coisa normal. Não é. Não é. Não é, gente, sabe? E aí, nesse caso, raciocina comigo, gente. Observe bem, né, o que a gente verifica aqui. Numa situação como essa, muitas vezes a pessoa não percebe que ela está errada. E aí, esse meu colega chegou para ele e falou assim, no dia seguinte: rapaz, você matou o culto. Claro, quer ver? Dói escutar um negócio desse. É verdade? É, mas dói. E aí o rapaz foi fazer queixa com o pastor. Pô, fulano de tal me esculachou. Aí eu até cheguei para esse meu colega e falei assim: olha só, seria legal pedir desculpa pro cara, não pelo que falou, mas pelo modo como falou. Mas observe bem, esse cara não escutaria isso se ele tivesse sido humilde. Deu para entender? Jesus falou: você vai a uma festa, sente-se nos últimos lugares. Se alguém quiser honrar você, porque honra a gente não persegue, é a honra que persegue a gente. E aí o que acontece? Aí nisso, o que é? Olha, fulano, pode vir para cá, tem uma cadeira reservada para você. Agora, a pessoa presunçosa, ela acha que aquele lugar é o dela. Aí alguém fala assim: pô, desculpa aí, fulano, esse lugar aqui está reservado para Beltrano. O próprio Jesus falou: o que é melhor? O constrangimento de alguém tirar você de um lugar, ou a honra de você ser tratado com um determinado privilégio? Mas tem a ver com a atitude da pessoa. E aí, nesse contexto, Davi não leva em conta. Meu irmão está magoadinho. Ele teve medo de encarar Golias. Ele viu que o rei não encarou Golias. Ele viu que todos esses soldados experientes não encararam Golias. E ele ficou mordido de inveja, porque eu, moleque, entregador de iFood, meti as caras. Entende? Como se assim: quem é você? Eu sou o cara que está tendo a coragem que você não está tendo. E aí, nessa situação, Davi ignorou porque é o seguinte: meu irmão que não está bem, e ele não vai me prejudicar. E muitas vezes o que acontece com a gente? A gente fica magoadinho por causa da indireta do Facebook, absorve aquilo para a gente e pensa em como devolver. E nisso, o dia que era para ser um dia feliz, eu fico ruminando como é que eu faço para dar o troco. Aí eu já era, a pia está lá. E aí, em vez de lavar aquelas panelas que estão com gordura de ontem ainda, não, eu fico buscando meme para dar troco. Deu para entender? Aí eu vou procurar a irmã fulana e vou contaminar a irmã fulana falando da lambisgoia. E aí eu começo a falar dela, que ela não sei quem ela pensa que é, não sei quem. E tu sabe que ela já falou um negócio de você naquele dia lá em 1978, né? Oi? Ela falou. Era uma terça-feira, 8h30 da manhã, estava chovendo. Ela falou isso de você. Tu sabe que eu não vou inventar uma história dessa. Aí a outra vai e já solta. Aí fica aquele veneno. Que espírito a gente acha que está ali? O de Deus não é, irmão. Aí observe bem. Legal, eu vou vir para o culto. A igreja vai orar por mim. Tá, mas e eu? Pastor, ora por mim para eu passar no concurso. Amém, vamos orar. Senhor, lembra esse jovem de tudo que ele estudou. Não, peraí, pastor, eu não estudei não. Entende? O Espírito vai te lembrar do que se você não estudou nada? Não, mas é porque os filhos de Deus, eles têm que entrar em cada segmento da sociedade. Está cheio de filho do diabo. O filho do diabo está estudando. Então, por isso que a proposta é: mude para a sua vida mudar, mude para a sua família mudar, mude. O problema é que eu quero mudar, ninguém quer mudar. Esse é o caso. O colesterol está lá em cima, a glicose, meu pai, né? O Senhor faz um milagre. E aí Deus olha, mas que milagre? É
dieta. Não é milagre. Milagre é quando você não pode fazer absolutamente nada. Se você pode fechar a boca, então não precisa de milagre. Se você pode estudar, não precisa de milagre. Se você pode falar com licença, por favor, obrigado, me desculpe, não precisa de milagre. Milagre é quando a gente não pode fazer nada. E aí só Deus pode fazer. Agora eu pergunto, você passando pela porta da sua empresa, sorrir para o funcionário, dar bom dia e boa tarde, precisa de milagre? A não ser que, obviamente, se você sofre algum tipo de transtorno, a sua timidez é muito grande, você tem algum tipo de trauma, tal, mas isso não é a maioria das pessoas. Não é a maioria das pessoas. E mesmo assim, vamos treinar? Eu vou dar pelo menos bom dia para uma pessoa hoje. No 10º dia, você já consegue dar bom dia para 2, para 3 e por aí vai. Daqui a pouco, se você está até fazendo campanha política, de tanto que você. Porque nós somos aquilo que nós fazemos repetidas vezes. Por exemplo, por que não tem dificuldade, enquanto batista, de estar pregando numa Assembleia de Deus, de pregar numa congregacional? Eu fico pregando há anos, há décadas. Então isso faz parte da minha vida. Agora, observe bem, se fosse para eu pronunciar uma palavra em japonês, aí já ia ser mais complicado. Eu teria que me matricular no curso, aprender, ou alguma coisa do tipo, aí pensar na pronúncia, repetir a pronúncia. Eu não teria segurança até eu me desenvolver. Mas agora, falar aqui, isso não é problema para mim, porque eu estou habituado. É que nem aquela pessoa, eu não consigo tomar banho frio. No primeiro dia que for obrigado a tomar, no segundo já tem um pouco mais de condição, no terceiro um pouco mais de condição. O problema é que, enquanto eu não tomo banho frio, eu não pego coragem. Já viu aquela pessoa que ela tem que tomar banho frio? E aí nisso ela molha o dedo, molha a canela, e fica naquela tortura psicológica. Pega um balde, enche, joga, acabou. E aí vai. Agora, se a gente não começa, a gente não termina nada na vida. Então eu não sei se você consegue raciocinar comigo que, às vezes, aquela esposa de quem você reclama, se de repente você levar um botão de rosa amanhã, você que da igreja não faz isso amanhã, senão vai falar, só porque ele falou, aí não dá, né? Mas assim, um botão de rosa, ela obviamente, pela vivência, o que tu quer? Não, só trouxe a rosa. Você não fez nenhuma mágica nela, você mudou a sua atitude. Aquilo de alguma forma vai influenciá-la. Mas também você falar que ela é burra igual a mãe dela, também vai influenciá-la. Eu não sei se deu para entender. Pastor, meu marido é uma mosca morta. Aí quando ele fala assim, eu vou resolver, não, tu não sabe fazer nada direito, deixa que eu faço. Não tem como ela ter, né? Aquele machão para resolver a parada. Quando o cara ele tenta, né? Tipo um garnizé, né? Passou um pouquinho de pinto, o cara, né? Ele já leva o corte para a rotina. Aí ele faz o quê? Volta pro canto. O que você quer, meu amor? O que você quiser, bem. Pô, eu queria tanto ter um marido assim, né? Macho, que resolvesse as coisas. Não queria. Você queria um filho com uma aliança inteira casado com você. Então eu não sei se dá para perceber, né? Que assim, pô, bacana, quer ser o macho da relação, seja, só não reclame de ter um marido banana. Só isso. O problema é que a gente, por exemplo, faz as coisas e quando chega a hora da consequência, a gente começa a dizer que não tem sorte, a gente começa a dizer que Deus não olha pra gente, a gente começa a dizer que o inimigo está furioso com a gente. E eu pergunto, quem que é o diabo satisfeito aqui? É natural que ele fique furioso. A questão é, lembra quando vem Judas e os caras para prender Jesus,
E Jesus fala assim: está vindo aí o príncipe deste mundo que nada tem de mim. Assim, olha o que Jesus fala: não tem nada em mim que ele possa dizer assim, aquilo que está nele, aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está falando, aquele comportamento dele, não tem nada ali, né, que eu possa dizer, ele é meu. Não tem nada. É claro que, obviamente, né, assim, a gente vacila, né, pra gente falar, pô, Jesus, é bem complicado, mas assim, porque tá querendo a gente falar e o diabo lá, não tinha nada, mas agora não é mentira. Então, nessa situação, o que eu estou dizendo aqui é que essa pessoa que vai ser como uma árvore plantada perto de um ribeiro, essa pessoa que vai ser como uma árvore que dá fruto na estação própria, essa pessoa, né, cujas folhas não caem e que prospera no que faz, ela não é assim do nada. Nada é do nada. Ela é assim em consequência de uma certa conduta. E aí você vai reparar aqui o Salmo dizendo como é essa pessoa, como é essa pessoa que prospera na família, como é essa pessoa que prospera nos negócios, como é essa pessoa que prospera na fé. E aí você verifica que, olha, quais são as palavras que influenciam o pensamento dessa pessoa, quais são os pensamentos que influenciam o sentimento dessa pessoa, qual é o tipo de sentimento que move essa pessoa a um determinado comportamento. Esse é o caso. Nós observamos aqui o texto dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, palavras, que não se detém no caminho dos pecadores. Aí você percebe que assim, olha, relacionamento, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, porque você começa a achar determinadas coisas normais. Pense comigo o seguinte: numa casa em que o pai e a mãe se esforçam para se alimentar bem, o que essa criança vai encontrar na geladeira? Agora, se esse pai e se essa mãe não se alimenta bem, o que essa criança vai encontrar na geladeira? Com uma diferença: o pai e a mãe sabem que está se envenenando, a criança não sabe. Aí aquele negócio, quer se matar, quer morrer, poxa, você é adulto. Agora, instalar na criança um hábito nocivo, Deus colocou essa criança no teu braço para você cuidar dela, para você protegê-la, e ela tem você como referência. Se meu pai come veneno, se meu pai bebe veneno, então comer veneno e beber veneno é bom. Eu não estou aqui, gente, com a neurose que você não pode fazer nada para ter um pouco de prazer na vida. Não é isso. A questão é: prazer precisa ser dosado. Por causa de muito prazer, tem gente que morre, tem gente que fica doente, tem gente que mata. Nós não somos bichos, nós somos gente. E aí, nisso aqui, você percebe que o salmista, ele está falando: olha, você não pode ficar ouvindo o conselho de ímpio. Ah, mas eu só ando na igreja. Tá, se tem 3 irmãos falando mal de um irmão na ausência dele, a conduta desses 3 irmãos é conduta de ímpio. Não interessa se ele tem carteira de membro, não interessa se ele é membro de igreja, não interessa se ele é pastor, não interessa nada disso. Aquela conduta é de ímpio, ele não é boa influência para você. Não é. Boa influência para mim são pessoas que querem melhorar. Gente que se esconde atrás de um título, que se esconde atrás da religião, gente que se esconde atrás do púlpito, mas vive como ímpio, não é uma referência boa para eu melhorar. E eu não estou falando aqui de pessoas que pecam, irmãos, porque se fosse assim, não teria igreja. Todo mundo peca. O que eu estou falando aqui é daquela atitude de assim, todo mundo erra, mas no meu caso é limitação. Eu aponto o dedo para todo mundo, mas eu não quero melhorar, eu não quero mudar. É como aquela esposa que fala assim: meu marido não diz para mim, pastor, que me ama. Pastor, mas ela sabe que eu amo.
Pô, mas se a carência da mulher é ouvir eu te amo, vai cair o braço e falar eu te amo, meu Deus? Eu nasci assim. Entende? Aí o verdureiro fala eu te amo mesmo sem amar. Aí o cara que, por exemplo, ama e não fala, aí fala que foi o diabo. Foi o diabo? Foi, mas não foi sozinho. Rolou uma parceria aí. Diabo, vou facilitar para você. Vou facilitar. Entende? Então, às vezes a gente não se dá conta que a gente está dando sorte para o azar. A gente está dando ocasião para o diabo, a gente está dando oportunidade para o mal prosperar na nossa vida. Eu fui fazer uma limpeza, né, lá na dentista, no consultório dentário, e aí nisso a dentista falou assim: ó, eu vou dar uma olhada para ver se já corroeu parte do seu dente, porque a gente vai tendo, eu não sei o nome direito de cada um, mas tem a placa bacteriana, tem o tártaro, que assim, fica uma casca tão, assim, aquele restinho de comida que vai virando aquela massinha branca, nisso que a gente não limpa, aquela massinha branca ela fica dura, e aí quando você vai passar o fio dental chega a desfiar naquele resto de comida que ficou duro, que parece osso, que parece dente, e chega uma hora que aquilo começa a comer o seu dente, e aí o dente fica mole, fica aquela marca preta aqui na gengiva e cai. Quando ela falou isso pra mim, eu pensei assim, peraí, mas eu pensei que o meu dente ia cair só por causa da velhice. Não, moço, por falta de higiene também. Aí observe bem, imagina eu saber que eu perdi meus dentes, não é por causa de saúde, eu não perdi meus dentes, é genética, eu perdi meus dentes por causa da família, não, eu perdi meus dentes porque eu fui porco. Mas eu sou crente, eu vou para o céu sem dente. Deu para entender? Porque tem coisa, gente, que Deus não vai fazer por mim. Deus não vai escovar os meus dentes por mim. Deus não vai passar o fio dental entre os meus dentes por mim. Aí observa bem, aí eu quero comer um torresmo, irmãos, mas a gengiva vai doer. Entende? Então eu não sei se dá para você observar comigo que o texto está dizendo, olha, eu não vou seguir conselho dos ímpios. E geralmente quando pensa aqui conselho de ímpio, o pessoal pensa logo em quê? Sexo, cachaça, Madonna, Anitta. E eu estou falando de escovar dente, né? Percebeu? Porque a gente, pelo fato de assim, não, pecado sexual está amarrado, né? A cachaça está amarrada. Está aí o resto. Porque pecado tem a ver com eu me prejudicar o semelhante. Pecado tem a ver com eu me tornar mais próximo dos animais e mais longe de Deus. Pecado tem a ver com isso. A gente que bota uma hierarquia moralista, de modo que é o seguinte: já que eu não traio a minha mulher, chamar ela de maluca não é nada demais. Deu para entender? Já que eu não traio o meu marido, mas eu fico de conversinhas sensíveis com os meus colegas de trabalho, né? É uma beliscadinha aqui, é uma puxada no cabelo, uma cheirada no pescoço, mas é só colega. Meu marido é que é neurótico, pastor. Meu Deus mesmo, porque é cada coisa que a gente vê na escola, na faculdade, no trabalho, da porta para fora, todo mundo é puro. Lá dentro, tu fala, mas essa moça não é casada? Esse rapaz não tem namorada? Eu não estou dizendo que eu não brinco com ninguém no meu trabalho, mas assim, eu brinco lembrando que eu sou casado. Não interessa se a outra mulher é casada e como ela se comporta, eu sou casado. Eu tenho que lembrar disso. Glória a Deus, amém. E aí alguém vai dizer assim, não, mas você é pastor, não precisa ser pastor. A questão é ser casado. Porque é legal, você fica mexendo com as garotinhas no trabalho, né? Você gostaria que alguém mexesse com a sua esposa? Você gostaria que ela mexesse com a rapaziada? Você não gostaria? Deu para entender? Então, ou seja, conselho de ímpio
tem a ver com aquilo que é contra a nossa caminhada de fé. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus acima de tudo. Ah, pastor, mas meu casamento não está legal. Poxa, eu entendo que toda pessoa antes de casar deveria buscar um aconselhamento espiritual. Mas o pessoal gasta rios de dinheiro com salão de festa. 20 mil no salão de festa para ser convidado, né? Tantos mil para cerimonialista, não sei o que lá. O pastor traz uma reflexão de 5 minutos. E o que acontece? E a pessoa não para observar que formação, para ela poder ter um relacionamento saudável em casa, não tem. Aí quando vai ver, tem disfunção sexual, porque ninguém pensou nisso antes de casar. Quer dizer, pensou, mas não pensou do jeito que deveria pensar. Entende? Aí quando vai ver, tem problema no relacionamento. Por quê? Ela é bonitinha, ele tem motinha, ela bonitinha, ele de motinha, que maravilha, né? Tá, mas é o seguinte, quem é essa pessoa? Como é que é o coração dessa pessoa? Como é que é a mente dessa pessoa? Porque por trás daquele rosto bonito, daquele corpo bonito, tem um cérebro. E se for o tamanho de uma ervilha? E aí? Pastor, ela é doida! Foi você que escolheu. Não foi eu que escolhi a doida. Deu para entender? Não gostou de comer a carne? Olha os ossos. E antes dos ossos vem a pelanca. Vai que vai. Agora, percebeu a situação? Então as pessoas às vezes elas não se dão conta disso, né? Que assim, a gente faz escolhas. Antes eu era afligido porque eu andava errado, agora eu guardo a tua palavra. É questão de humildade, eu reconhecer, eu tomei uma decisão errada. Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. Quanta gente hoje está correndo atrás dos estudos porque na adolescência queria ser um descolado na escola. E aí agora percebe que se tivesse o ensino médio, algo seria melhor na vida dele. Se tivesse um curso técnico, algo seria melhor na vida dele. Pô, beleza, vamos correr atrás e olha, seja gentil consigo mesmo. O que ficou para trás ficou e vamos seguir. Mas agora não dá para ficar botando culpa em todo mundo. Eu moro num barraco porque o meu pai não me deu um tênis da Nike quando eu era criança. Porque eu não tenho emprego porque a minha mãe não me deu um cachorro quando eu era pequeno. Não, peraí, já estou com 40 anos, não dá mais para culpar meu pai, não dá mais para culpar minha mãe, não dá mais. Não dá. Está na hora de crescer. Entende? Eu não posso descontar no meu filho se eu fui maltratado na infância. Meu filho não tem nada a ver com isso. Sabe? Eu não posso dar patada na minha esposa porque eu tomei um fora do meu patrão no trabalho. Ela não tem nada a ver com isso. Eu não posso maltratar o freguês da minha empresa porque eu estou chateado porque cortaram a minha luz. Eu não vou nem pensar por que cortaram a minha luz, deixa quieto. Então eu não sei se dá para perceber que assim, gente, do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Então observe bem, quais são as palavras que entram na minha mente? O importante é ser feliz, ninguém manda no coração, é isso? Nada a ver, depois veio lá se eu soubesse. E aí? Gente, aqui não tem nenhum santarrão não, eu peco e peco muito, mas toda vez que eu peco eu penso, vai chegar a fatura. Não tem nem muita graça pecar, porque eu peco assim, uma hora esse cálculo vai entornar. Aí eu já vou pedindo perdão, Senhor, quando a fatura vier, vem com desconto. O Senhor está vendo aqui, assim, eu estou lutando para não fazer, eu estou lutando para tal. Entende? É isso que é importante para a gente. Agora o problema é aquele pecador profissional. Mas eu sou assim mesmo. Aí até a minha oração, Senhor me perdoa, mas tu sabes que eu sou assim, né? Está orando para quê, miserável? Está dando para entender? Eu não estou assim, Senhor, me trata, né? Quando eu era criança tinha eu não sei se o nome do cantor ele era Davi, era uma capa, né, de vinil que ele ficava montado em cima de uma escultura de um leão, que ele cantava, lava o meu coração, Jesus. Tem muitos anos isso. Lava o meu coração, Jesus. E aí o refrão, lava, lava
eu tenho consciência da maldade que há em mim. E com lágrimas eu chego diante do Senhor e falo assim: Senhor, transforma o meu coração. Lembra do profeta Isaías? Olha, você vai pregar para o povo, e ele mesmo não precisou de alguém exortá-lo. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Sabe lá o que Isaías falava? E habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu vivo num ambiente corrompido. A cultura do meu país está comprometida. O meu ambiente social não é dos melhores. E eu também não presto, eu não posso acusar ninguém não. E Deus está me concedendo a graça de ter uma visão sobrenatural. Eu não mereço isso. E Deus olha para aquela humildade. Vou tratar esse cara. Ele está de cabeça baixa. Ele está sendo humilde. Ele não está apontando o dedo para ninguém. Ele não está dizendo: eu sou assim porque minha mulher é assada, eu sou assim porque meu filho é assado. Não, eu estou errado. Eu preciso melhorar como pai. Eu preciso melhorar como marido. Se minha esposa não quiser melhorar, o problema é dela. Ah, minha mulher não toma banho antes de dormir. Eu vou tomar. Eu vou tomar, Está dando para entender? Ah, mas se ela não toma banho, eu também não preciso tomar. Pensa nesse quarto, né? Aí o que acontece? E se tiver calor? E se estiverem cobertos? Eu pensei, me fez mal. Então, nesse caso, eu não sei se dá para você observar. Essa é uma que é minha, né? Aí, daqui a pouco, é um homem de Deus, mas está cheio de coceira. Por quê? Não toma banho. Não toma banho. Vai visitar um irmão, não pode tirar o sapato. Entende? Não lava o pé. Ah, mas é uma bactéria. Passa minâncora, meu Deus do céu. Mas faça alguma coisa. Eu não sei se dá para entender que assim, tem coisa que Deus não vai fazer. Deus não vai lá na drogaria e comprar um desodorante para passar no seu sovaco. Não vai. Não vai. E aí eu vou levantar a mão para orar. O cara caiu, está com o demônio na tua alma. Foi o poder do cheiro. Entende? E assim, eu estou falando de um jeito engraçado, mas assim, vocês sabem que isso acontece. O problema é que se você falar para o irmão que ele está com você, ele fica magoado e sai da igreja. Se falar para o irmão, não precisa tirar o sapato, não. Ele fica sentindo. A pessoa não consegue perceber, eu que tenho que me tocar. Entende? Meio que assim, se eu tenho um problema de mau hálito, por questão gástrica e aquilo e tal, eu falo com a mão na boca. Ninguém é obrigado a sentir o meu cheiro. Ah, mas eu tenho esse problema de saúde. Esse problema, eu disse bem, é meu, não é dos outros. É aquela pessoa que desconta nos outros porque ela tem TDAH. Resolva isso. As pessoas não têm nada a ver com isso não. Eu não sei se dá para perceber. É aquele caso, então, porque eu tenho um tipo de transtorno, todo mundo tem que me aturar? Não, eu tenho que buscar tratamento. E quem está falando aqui fez 5 anos de tratamento para depressão. Psicólogo, psiquiatra, ansiolítico, antidepressivo, entende? E atividade física. Por quê? Minha esposa não tem culpa do meu problema de saúde. Meu filho não tem culpa do meu problema de saúde. Minha igreja não tem culpa do meu problema de saúde. Ah, você também não tem culpa, tá? Talvez eu não tenha culpa também. Só que eu não tenho culpa, mas tenho responsabilidade. Você não tem culpa de tudo que acontece com você, mas você é responsável pelo que acontece com você. Você é adulto, você não é criança. Então observe bem. O texto diz, vocês estão até me surpreendendo, porque assim, embora a gente esteja rindo, mas são uns assuntos meio desconfortáveis, né? E quando é difícil escutar aleluia nas coisas que eu prego, e vocês estão me surpreendendo. Então nesse caso aqui, vocês estão me surpreendendo, porque geralmente o pessoal fica me olhando de braço cruzado. Mas assim, em relação a isso aqui, poxa, o cara que é verdadeiramente feliz é aquele cara que, poxa, daqui não é bom conselho. É como assim, você pode até não gostar do que eu estou falando, mas algo dentro do seu coração está dizendo, pô, ele não está mentindo.
coisa como se Deus fosse o nosso gênio da lâmpada. Deus não é suas negras, gente. Ele é o soberano, gente. Os céus são do Senhor, a terra é dos filhos dos homens. Está cheio de concurso aí para você fazer, para você estudar. Está cheio de empresa para você ir de porta em porta distribuir currículo. E por aí vai. Irmãos, eu sou graduado em teologia, pós-graduado em ciência da religião, licenciado em letras, estou me graduando em pedagogia e trabalho como auxiliar de serviços gerais. Por quê? Foi a porta que Deus abriu. Era isso ou eu ficar de favor na casa de alguém? Ah, mas eu tenho formação e vou ficar nas costas da minha cunhada, da minha tia, do meu pai? Não! Eu prefiro lavar banheiro, prefiro lavar vaso com a formação que eu tenho, e a hora que Deus abrir a minha porta, eu vou passar. Agora sim, eu mereço coisa melhor porque eu sou cabeça. E enquanto isso alguém me sustenta? Ah, pelo amor de Deus, gente. Quase que saiu e toma vergonha na cara, mas ele não dá para fazer isso, né? Porque o crente fica sentindo com essas coisas. Mas não dá para perceber? E aí, olha como é que são as coisas. Por exemplo, eu peço até aos irmãos que orem. Eu sou formado em português e inglês, sendo que assim, o inglês da faculdade é mais para você ter a formação e tudo, mas se você não tem o inglês de base lá, você não tem muita coisa para lecionar. Então eu queria português e literatura, mas a faculdade só tinha isso, então. Só que aí a dona de um curso falou: preciso de um professor de inglês. Aí eu falei: vou ser honesto, o meu inglês é the books on the table. Assim, eu não sei falar inglês, eu sei um play, um negócio mais ou menos assim, entende? Aí ela: mas eu gostei de você, da sua atitude, da sua integridade, da sua honestidade. Se for o caso, eu te dou uma bolsa, você estuda comigo e trabalha para mim. Aí observa bem, enquanto isso, estou eu lá lavando meu banheiro, estou perseguindo o meu sonho, estou distribuindo o currículo. E aí você dá para perceber, por que eu não tenho vergonha de falar isso? Porque eu sou um lutador. Eu teria vergonha se eu tivesse lesado alguém, se eu tivesse prejudicado alguém, entende? E eu sei que Deus está tratando comigo. O que eu não sei, eu queria até que ele dissesse para eu acabar logo essa conversa, mas está dando para entender? Agora, aí tem um cara que fala assim: não, mas Deus me chamou para experimentar o melhor dessa terra, e enquanto isso, a minha avó de 70 anos está me sustentando. Ah, por favor, por favor. Deus me chamou para viver da obra. Pô, eu estou aqui na obra também. Só que é o seguinte, um monte de gente sofrendo e ralando, e eu vou ficar pedindo favor na porta de todo mundo, tendo 2 braços, 2 pernas, disposição para trabalhar. Ah, por favor, gente. É aquele negócio, até por dignidade. Irmão, tem alguma coisa para fazer lá na sua casa? Tem uma porta para consertar? Tem uma fiação para eu resolver? Tem uma parede para pintar? Tem um concreto para fazer? Eu não preciso chegar e pedir 50 reais, não. Eu posso pedir trabalho. E aí o irmão pode até decidir me dar 50 reais. Mas ou eu sou homem ou eu sou moleque, pô. Então não sei se dá para perceber, gente. Pastor, tá nervoso? Não é isso não, gente. O que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes eu estou prejudicando a minha própria vida. Porque que mulher vai admirar um homem encostado? Me diz uma. Só uma doida. Está dando para entender? Ou, né, a mulher que quer sustentar o cara, aquele negócio todinho, mas assim, em compensação, né, ele é uma coisa para ela. Porque a mulher que ama o cara, ela quer que ele cresça. Ela quer que ele se desenvolva. Agora tem aquela que quer mantê-lo ali para ele nunca melhorar de vida e não largá-la. Aí beleza, se o cara quer esse tipo de mulher, tá bom. Mas agora, eu não sei se dá para perceber. A gente gosta de viver com gente que a gente respeita, que a gente admira. Sabe? Eu quero que o meu filho ele olhe para mim e veja assim: olha, meu pai não me deu tudo que eu queria. Que nem quando a irmã falou sobre a gente querer, né, comprar algumas coisas e tudo tal, né? Aí naquela hora a senhora até chegou a olhar para mim: meu filho é doido por uma bateria. Como eu queria dar uma bateria para o meu filho?
Só que eu sei que se eu for lá agora, comprar uma bateria para pagar em 3 anos, eu vou ficar enrolado. E aí, para deixar o meu filho alegre nesses 2 meses, a gente vai ficar cheio de problema durante anos. E aí eu vou dizer que foi o diabo. Não vai pela fé. Fé não é irresponsabilidade. Você pode reparar que os grandes homens de Deus, eles ficavam até ali pedindo prova a Deus, já viu? Deus chama Jeremias, a Jeremias, não, mas peraí, Senhor, e tal. Moisés, não, mas peraí, Senhor. Isaías, mas ao meu lado. Você pode reparar, Gideão, todos os homens de Deus, eles têm humildade. Senhor, olha só, é a minha cabeça? Eu parei de tomar meu remédio? Está acontecendo alguma coisa? É o Senhor mesmo? Ou seja, o cara não quer brincar com a fé. Agora, inconsequente, ele toma a decisão errada e ele ainda fala que ninguém está querendo ajudá-lo a sair do sanhaço que ele mesmo entrou. E ele ainda diz que foi Deus. E às vezes foi até uma coisa que está até fora da Bíblia. Mas ele também não lê Bíblia? Está tudo em casa. Então eu não sei se dá para observar, né, que assim, eu preciso ter cuidado. O que está alimentando a minha mente? Com quem eu ando? Quais são os conselhos que eu ouço? Com quem eu convivo? Mas o prazer desse cara está na lei do Senhor. E ele enche a mente dele com essa palavra. E aí, eu não sei se você percebe, se você olhar a palavra de Deus, tem muitos conselhos. Por exemplo, eu escuto todo dia alguém sempre falando mal de alguém. Passo para frente? Não. Porque a Bíblia diz que aquele que se mete no assunto dos outros é como aquele que pega um cão pelas orelhas. E toda vez que eu escuto alguém falando de alguém e a língua aposta para me meter num problema que não é meu, eu fico pensando, como é que deve ser pegar um cachorro pelas orelhas? Pode ser o cachorro mais manso do mundo. Tenta pegar. Está dando para entender? Um problema que você não tinha. Tanta coisa na vida da gente para a gente resolver, vai tomar conta da vida dos outros. Não tem nada para eu cuidar na minha vida. Então eu peguei só esse texto para mostrar. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então observe bem, se eu encher a minha mente de conselhos sábios, de orientações para a minha vida, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, numa noite escura, essa palavra me ajuda a enxergar a realidade. É aquele caso, por exemplo, você tem a sua esposa e a Bíblia fala que existe a mulher estranha. A mulher estranha é a que não é a sua esposa. E o que a Bíblia fala da mulher estranha? Então, beleza. Ela pode ter os olhos lindos, ela pode ter a melhor aparência do mundo, ela pode ter aquela voz doce, mas ela é mulher estranha. E cuidado com o que vai vir de consequência, porque a Bíblia já avisou. Não vamos esquecer. Olha o que aconteceu com Sansão. Sansão era escravo dos seus apetites. Não podia ver um rabo de saia. Acabou cego e morto. Tinha uma história de glória pela frente. Estragou a história de glória. Por quê? Porque não se guardava dentro das calças. A culpa é de Deus? Não. Deus deu a ele força. Deus deu a ele pais sábios. Os pais lhe orientaram. Não tem nenhuma mulher entre as filhas de Israel. Se mete não, pai. Quem sabe sou eu. Eu me interesso por aquela ali. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Mas aí, o cara, como ele sabe o que é YouTube, ele sabe o que é iPhone, e o pai dele não sabe, e a mãe dele não sabe, ele já se acha alguma coisa e não escuta. E quando a Bíblia fala que é para que você tenha vida longa, é porque seu pai e sua mãe têm uma estrada que você não tem. E eu costumo dizer para as meninas, né, quando elas estão apaixonadas por algum rapazinho, né, eu falo assim, faz o teste, leva o cara para conhecer seu pai. O cara começou a correr de conhecer seu pai, porque um homem conhece o outro. Seu pai hoje pode parecer aquele cara mosca morta, devagarinho, mas você não sabe como é que era o seu pai com 17 anos. Às vezes a gente vê aquele irmão com aquela carinha de anjo na igreja, aquilo ali foi o evangelho que transformou. Como é que era esse cara com 17 anos? O cara era um perigo. Era o terror do pai de menina. Então eu não sei se dá para você perceber que assim, quando vier o bonito com aquela conversa de João sem braço, o pai já está de olho no cara. Mas ela não escuta o pai. Quem sabe é ela.
aí às vezes se enrola tudo. Eu não estou dizendo que os pais estão sempre certos, porque obviamente tem aquela mãe que tem ciúme do bebezinho dela, né? E aí implica com a nora. Isso, existe isso. Ninguém é perfeito. Mas que tal a gente tentar entender um pouquinho, né? Poxa, meu pai é mais velho que eu, meu pai é mais vivido que eu, minha mãe é mais velha do que eu. Isso eu vejo aqui na palavra, gente. Eu vejo aqui na palavra, né? Hoje eu estava pregando lá em Vila Kennedy, e aí eu conheci o Luciano, né? Um rapaz que ele estava sendo levado para ai meu Deus, o nome daquele lugar de dependente químico, esqueci o nome agora. Isso, exatamente. Centro de recuperação, centro de reabilitação, não sei. E aí isso, pedindo para eu orar por ele. E eu falei para ele, Luciano, olha só, guarda a data de hoje. Você está indo para lá. Claro que vai parecer difícil. Claro que vai ter a fissura. Você está habituado. Irmãos, eu, por exemplo, eu conheci a bebida alcoólica antes dos 7 anos. E a última vez que eu ingeri uma bebida alcoólica, eu tinha 20 anos de idade. Olha quantos anos eu bebendo. O meu organismo, ele passou muito tempo acostumado com o álcool. E aí, por exemplo, você acha que foi fácil para mim o primeiro ano, o segundo ano, o quinto ano? Não foi. Não foi. É claro que se eu der mole, eu bebo de novo. Só que hoje eu sou muito mais forte do que há 30 anos atrás. Então, ou seja, você vai dia a dia, passo a passo, vai dizendo não aqui, dizendo não lá, e por aí vai. Aí quem pode imaginar que um cara que, por exemplo, para ter uma ideia, numa noite de Natal devia ter 8 ou 9 anos, eu bebi até ser carregado para casa, entre 8 e 9 anos. Meu filho tem 6, meu filho nem faz ideia do que é isso. Com 16 anos, a minha irmã de 18 anos me deu banho, e eu não lembro. Só para ter mais ou menos uma ideia. Por que que hoje eu estou aqui pregando para você? Está dando para entender? E aí eu falei isso para o Luciano. Eu falei, Luciano, pode parecer difícil, mas a cada degrau que você subir, você vai ficar mais forte. E eu quero que você me chame no dia do seu testemunho aqui na BIP de Vila Kennedy. Eu quero sentar para ouvir você falar. E as outras pessoas viciadas aqui da comunidade, olhar para a tua vida transformada e falar, eu também quero essa vida. Então eu não sei se dá para perceber que, olha o poder dessa palavra. Essa palavra transforma vidas. Entende? Meus pais se separaram, eu tinha 8 anos de idade. Eu sou casado há 26. Entende? Então assim, eu sou aquele pai que vai em reunião de pais. Eu sufoco o professor, eu sufoco direção. Entende? Eu tento ler sobre um monte de coisa, sobre pedagogia, sobre legislação, BNCC e o raio que parta. Eu passo o dever de casa para o meu filho. E isso, irmãos, não é mérito, isso é o evangelho que entrou na minha vida e fez de mim uma outra pessoa. Então observa bem, aí às vezes a pessoa não consegue perceber, né, que ela quando ela pega, né, o presbítero ele não chegou a me falar, né, os irmãos me falaram a questão do horário interno, eu vou parar, tá, gente? Aí assim, aí eu fui falando. Aí nesse caso, em relação a isso, dá para ninguém pensar que eu estou abusando não, eu fui falando, agora eu liguei. Então nesse caso, a respeito desse assunto, o que eu gostaria, sabe, que você pensasse comigo, meu irmão, né, que eu reparei que ninguém levantou, ninguém foi embora, porque o povo tão bonzinho, né, deixa eu explicar. Então, em relação a isso aqui, sabe, observa bem, seu prazer na lei do Senhor, seu prazer na lei do Senhor, entende? Aquele caso, entre o refrigerante e a água, a gente sente mais prazer no refrigerante, mas a gente precisa da água, deu para entender? A gente quer comer a fritura, mas a gente precisa comer um legume, entende? A gente, por exemplo, quer comer aquelas coisas enlatadas que vendem lá, mas o que a gente precisa comer é o que brota da terra. A gente precisa descascar as coisas para comer e não ficar desembalando. Então, ou seja, o problema é que muitas vezes a gente não se detém numa alimentação saudável para a gente. Trazendo para o nosso contexto a mesma coisa. As pessoas querem a música que toca no rádio e não necessariamente a música que faz a gente pensar na palavra. As pessoas, assim, elas querem o pregador famoso e não o pregador fiel na exposição do texto.
Não sei se dá para perceber, a gente quer a distração, a gente não quer o conteúdo. E aí eu lembro dos antigos, tem que ter tutano, gente, tem que ser alguma coisa que dá sustância. E qual é o problema? Eles falavam sustância mesmo. Então, eu não sei se dá para perceber, não dá para ficar vivendo de algodão doce. Tem que ser feijão, arroz, carne, entende? Tem que ser isso. Algodão doce não dá sangue. Então, o prazer desse cara está na lei do Senhor. Então, as palavras que vêm à mente dele é isso. Os pensamentos que vêm à mente dele é isso. Ele vai ver um filme, ele vai lembrar de uma passagem bíblica. Ele escuta uma música, ele vai lembrar de uma passagem bíblica. Ele conversa com alguém, ele lembra de uma passagem bíblica. E ele pode não saber o endereço, mas ele sabe que está lá em algum lugar. E hoje tem o Google, né? Eu, quando não encontro o endereço, eu digito a frase e coloco o versículo do lado. E o Google me entrega. Entende? E aí eu leio, memorizo, e aquilo me alimenta. Então eu não sei se dá para você perceber que muitas vezes eu e você poderíamos ter uma vida melhor. Só que o que a gente escuta? Quais são as palavras? O que a gente pensa? A gente pensa nas promessas de Deus ou naquela palavra que alguém infeliz soltou do nosso ouvido? Porque aquilo que a gente pensa vai mexer com o nosso sentimento. Quando eu falei do irmão do CC, eu fiz você pensar. E quando você pensou, você sentiu, porque você lembrou de alguém. Não precisa contar, mas lembrou. Porque a palavra, ela gera pensamento. E o pensamento gera sentimento. Então, se você falar de uma injustiça, já começa a brotar um sentimento ruim, porque você lembra de uma coisa que você não merecia, que fizeram com alguém, e o sentimento empurra a gente. Por que a gente compra coisa que às vezes não precisa, ou que não tem dinheiro para pagar? Porque a gente está emocionado, a gente está, eu mereço, eu com essa bolsa. A pessoa ganha R$1.500 e gasta 600 na bolsa. É só pagar 6 parcelas de 100. Aí o filho fica doente no mês que vem. Meu Deus, está tudo dando errado. Não. Você comprou uma bolsa de R$600, ganhando 1.500. Divide 1.500 por 30 dias, esses 30 dias por 24 horas, olha quanto você ganha por hora, e vê quantas horas da sua vida aquela bolsa custou. Deu para entender? Eu não posso ver se minha Coca-Cola conta, todo dia aquela Coca-Cola, quanto dá no final do ano. Então não sei se dá para você perceber que muitas vezes a vida da gente não está dando errado, porque está dando errado. Às vezes a gente está ouvindo quem não deve, pensando o que não deve, alimentando sentimentos que não devem, e isso vai brotando no nosso comportamento. Porque quando a pessoa fica escutando direto que o importante é ser feliz, eu jogo meu casamento pro alto, porque o importante é ser feliz. Ninguém pode mandar no coração. Sim, eu estou entendendo que quando a pessoa fala isso, é porque assim, obviamente, você tem instinto, o teu lado animal está ali. Você sabe que não pode comer aquela rabanada, vai prejudicar teu diabetes. Quer dizer, vai ajudar o diabetes, vai prejudicar você. Você sabe que não pode comer aquela rabanada, mas o teu lado animal te faz salivar. Você quer comer. Você não tem como mandar nesse sentimento, mas você pode pensar: glicose alta, passar mal, ereção, AVC, convulsão e não sei o que lá, amputação, ficar cego. Já não começa a diminuir o interesse? Começa, entendeu? Aí, aquela moça que está sempre dando aquela olhada para você, aquilo mexe contigo. Mas aí você pensa: se o marido gosta de dar facada, é capoeirista, dá tiro, não está entendendo? Se ela é doida, se ela vai aparecer no meu portão, entende? Se ela vai aparecer na minha igreja, vai falar: o pastor de vocês, já dá uma baixada, dá. Porque nós não somos só animal, nós somos humanos. O problema é que o mundo que a gente vive transforma a gente em animal, e aí a gente vira besta nos dois sentidos, besta de bicho e besta de tonto mesmo. E aí depois, deu tudo errado. Não deu tudo errado. Foi como a música do Kleber Lucas:
passo a passo, dia a dia. É a cada dia, a cada hora. O tempo que eu estou de repente vendo um vídeo que não presta na internet, eu posso estar aprendendo conta de multiplicar. Então, para entender, é a mesma internet. O mesmo carro que eu posso ficar para ficar andando para lá e para cá, eu posso fazer um Uber e ganhar dinheiro. A mesma manta que cai lá na minha casa, que eu dou para os outros, eu posso fazer suco, botar um sacolé, botar uma plaquinha e ganhar dinheiro. Então, não sei se dá para entender. A vida está aí. A vida está aí. Tem picolé para vender. Tem. Então, eu não sei, meu irmão, se dá para você olhar, nesse caso aqui, né, a importância de você ser aquele cara que, opa, eu não vou andar segundo o conselho dos ímpios, eu não vou me deter no caminho dos pecadores, eu não vou me assentar à roda dos escarnecedores, mas eu vou ter prazer na lei do Senhor, e vou meditar nela de dia e de noite, e nisso que eu mudar, a minha vida vai mudar. E assim, gente, eu ia parar aqui, mas eu vi que tem um pessoal saindo para trazer mais gente para eu vir pregar. Então eu vou ficar mais um pouco. O pessoal me animou agora, entendeu? Aí, brincadeira. Então, nessa situação, sabe, eu gostaria que você estivesse pensando, né, sobre a importância, sabe, de investir na sua própria vida. Eu queria tanto que minha mulher mudasse. Esquece. Pensa em que você pode mudar. Minha mulher não olha mais para mim. Pergunte-se por quê. Pergunte-se. Tem um cara que dorme sem banho. Tem um cara que não se perfuma. Tem um cara da cueca furada. Está dando para entender? Ele só bota na conta dela. Mas ele não para pensar o tipo de cara que ele é. Tem aquela mulher que se sente insegura com o marido, mas ele não reage. Ele é um cara fraco, mas ela não o empodera. Ela não o elogia. Ela não o reconhece. Homem mesmo é o pai dela. Homem mesmo é o irmão dela. Homem mesmo é o ex-namorado dela, do tempo de escola. Não é esse trouxa aí. Como é que fica esse cara? Ou seja, às vezes, como diz, eu pensava que era ditado da minha mãe, mas está na Bíblia. Quem planta vento, colhe tormentas. Está na Bíblia. Às vezes a pessoa está plantando vento todo dia. Eu não tenho como, sabe, tirar de dentro do teu coração essa tua fraqueza diante da tentação que o diabo coloca diante de você. Como eu não tenho como arrancar a fragilidade de dentro de mim. Mas eu posso propor para você a mudança de hábito. Comece a escutar gente que está crescendo. Comece a escutar gente que quer melhorar. Comece a escutar aquela irmã que fazia fofoca com você, mas ela não faz mais, porque ela falou, eu não quero mais isso para mim, eu me sinto mal com isso. Entende? Começa a se afastar de gente, sabe, que está sempre botando defeito em todo mundo. Começa a se aproximar de gente que quer crescer, que quer melhorar no trabalho. Começa, sabe, a travar relacionamentos com gente, sabe, que quer ser mais parecido com Jesus. Você vai ver, sua vida vai mudar. Começa a ouvir coisa que abençoa. Quer ver uma coisa? Vamos pensar na questão de música. Quanta gente fica cantando tristeza. Ela me traiu, ela foi embora, ele não presta, e não sei o que, não sei o que lá. A gente fica pensando o que quando escuta isso? Sabe, vamos escutar um negócio que deixa a gente animado, que deixa a gente pensando para cima, que enche o nosso coração de romper em fé. Aleluia. Entende? Vamos pensar coisa assim. E eu tenho certeza que o sentimento vai ser outro. Entende? Você vai ter uma mentalidade diferente. E aí quando, por exemplo, vier aquela moça mandar aquela mensagem para você no WhatsApp, oi sumida, aí você pensa na peixeira do marido dela. Você pensa no cara sem camisa com um facão na sua porta. Entende? Aí o que acontece? Você começa a falar, eu quero coisa melhor para mim. Sabe? Quando vier aquela vontade, não vou trabalhar hoje não. Você pensa, se está difícil ganhando o que eu ganho, como é que vai ser desempregado? Antes eu era afligido porque eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Então, meu pai tinha que melhorar. Honre seu pai, obedeça a sua mãe. Vem para a igreja, lava a louça. Está dando para entender? Sabe, assim, vai para a escola, em vez de ficar conversando, estude. Está difícil morar nessa casa. Estude mais ainda para passar no concurso e daqui a pouco você tem a sua vida. Agora não adianta ficar reclamando e não fazer nada. Mas bem que o governo podia fazer.
bem que o deputado poderia fazer, bem que você. Não. Toma conta da sua vida. E eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Você pode ficar de pé? Quando eu pensei nessa mensagem, eu pensei na música Colisão, e é uma música que muita gente não canta mais, mas ela tem muito a ver com o que eu falei aqui. E eu gostaria que você estivesse meditando na letra dessa música e tomando uma decisão. Conversa com Deus: Senhor, trata o meu coração, cuida da minha vida, eu quero ser uma pessoa melhor. Preciso ser o oposto do que o mundo é, de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações e policiar os meus impulsos, ultrapassando o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que é o tempo santo. Pai, preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de permanecer na fé, corrigir com tudo e ficar de pé. Pra lhe conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra ele. O oposto do que o mundo é, e de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os nossos costumes, evitar as más conversações, sem policiar os meus impulsos, ultrapassando o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o tempo santo. Pai, preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de permanecer na fé, corrigir com tudo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra vocês, hein? Vamos lá! Hoje é tempo de permanecer na fé, corrigir com tudo e ficar de pé. A verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra mim. Hoje é o dia da virada na sua vida. Amém? Deus abençoe. Glória a Jesus, mais forte.